Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer o convite da Lívia para participar desse curso e parabenizar a Lívia e as pessoas que estão trabalhando com ela pela realização do curso. E é uma satisfação estar aqui, reencontrar amigos, rever pessoas queridas e conhecer outras pessoas. Então, a ideia dessa aula foi do Gabriel, tá? Cadê o Gabriel? Ah, tá ali, ó. Então, ele assistiu essa aula numa disciplina da graduação, ele disse, então vamos... Então, se não der certo, ele é o responsável. Brincadeira, tá? Claro que ele não é responsável de nada. A não ser por ajudar a realizar esse belíssimo curso. Eu vou pedir, então, para começar logo, porque assim, o conteúdo dessa aula, tá? Por exemplo, na pós-graduação é um semestre. Tá? Então vai ser tudo muito rápido. Tá? Vamos ver se a gente consegue trabalhar os temas que o Gabriel gostou tanto lá. Dá para apagar a luz aqui dessa... pelo menos no começo. Bom, eu vou começar, tá bom, assim, convidando vocês para ir ao teatro. Ok? Estou pensando assim numa certa relação aqui com vocês, bem informal. Tá? Quem aqui já foi ao Teatro São Pedro, levante o braço, por favor. Um grande número de pessoas, portanto, conhece o Teatro São Pedro. Isso já é uma coisa importante para mim. Vocês sabem, é um parênteses isso. O Teatro São Pedro é um dos edifícios mais antigos de Porto Alegre. E ele tinha do lado o Palácio da Justiça, que era meio parecido com ele, tá? Que incendiou nos anos 50 e foi substituído por aquele moderno prédio, nos anos 40, por ali, de autoria de um dos ex-professores dessa escola, dois, aliás, Corona e Fayette. Então, é um lugar, digamos assim, que está no centro cívico da cidade, né? É um prédio que já ficou em ruínas praticamente, foi recuperado com muito esforço, né? É um lugar bonito, é um lugar... Como é que se organiza o Teatro São Pedro? Plateia, mezanino, e aqui atrás, não está aparecendo, tem os camarotes. Se não mudou, tá? Se não mudou, é assim. Na verdade, essa é uma organização clássica dos teatros, tá? Desde que eles passaram a ser... as peças passaram a ser representadas em salas fechadas. Porque a origem do teatro é lá na Grécia, é muito antiga, né? Está aqui as galerias, ó, e os camarotes e a plateia. Aqui nós temos, por exemplo, ó, aqui está cheia a plateia, tá? E aqui está meio vazio. Por que aqui fica meio vazio? Porque o cara que está ali, tá, ele para ver a peça tem que... Tá vendo ali, ó, ele tem que se espichar ali. E outra coisa, ele já não escuta tão bem. Se for um espetáculo que não tiver reprodução, ele não escuta tão bem quanto o pessoal da plateia. Né? Então, o que acontece? Isso aqui eu peguei um plano qualquer, de um teatro qualquer, essas coisas que a gente faz na internet, não dá os créditos, porque dá trabalho procurar quem é que fez, e a gente acaba votando, me desculpem, tá? Eu desenhei aqui um teatrinho, tá?
A lógica do teatro é o seguinte: tem o palco, a plateia, e o que a gente precisa fazer para entrar normalmente num teatro? Como? Comprar o ingresso. Tá? E, em geral, tá? Os teatros se organizam assim: lado ímpar, lado par. Então, 1, 3, 5, 7, cada quadradinho é uma cadeira. E aqui é A, B, C, D, E, F. Fila A, eu quero comprar o ingresso da cadeira 9 da fila C. Eles apresentam na portaria o mapa. Você está ligado isso aqui? Não. Você está ligado, mas então não funciona. A pilha? Vê se tem ali na... Nos tempos que correm, até melhor não ser gravado. Posso continuar? Ou... Pode ir continuando, eu vou gravar sem. Então, quando a gente bota a pilha... Pronto. Agora estou com pilha. Aqui, ó. Normalmente, tá, em qualquer teatro, os ingressos são mais caros quanto mais próximos do palco. Tanto do ponto de vista da visão quanto da audição. Que são os dois sentidos mais importantes numa circunstância como essa. E aqui tem os camarotes, tá? E aqui os mezaninos, tá? Então, eu distribuí um 200, gostaria que levantasse o 200. Ó, esse pessoal, já esqueci o teu nome, da Márcia, da fila da Márcia para baixo aqui, esse pessoal tem R$200, pode pagar R$200 por um ingresso. 100. Quem é que está com 100? Lá, do senhor que está com o 100 até a fila aqui de baixo, o pessoal tem R$100 para gastar. 150, aliás. Esse pessoal aqui, ó, até ali, aquela fila tem 150. 50. Esse pessoal lá do fundo tem 50. E o pessoal ali, depois do senhor que está com 100, tem 0. Não tem nada. Ok? Então, eu fiz um desenho aqui do lado. Ó. Eu queria saber o seguinte: você, qual é a primeira a comprar ingresso? Qual é a cadeira que você escolhe? Primeira fila, mais para o centro. Tá. Fila 1A, senhora, está bem? Muito bem, ingresso vendido. Você, qual é a cadeira que escolhe? Pode ser do lado ali? E você? Você também. Então eu vou pegando aqui as cadeiras da primeira fila, né? Você, qual? Quer escolher alguma, por favor? 5A. E você? 6A vai ficar longe da tua mãe? E você, Ana? 1B. 1B. Quem mais quer ir ao teatro dessa turma? Você? 2B. 2B. E você? 4B. Lívia? 3B.
Você? Você? Ah, já falou? 5B e você? 5B e 6B. 5. Não, 5B. Não, 5B. Não. 5B. Ah, aqui. E 6B, né? Quem aí ainda não comprou sua cadeira, por favor? Qual é o... 2C. Bom, agora é o seguinte, tá? Tem um metido que só tem R$150, que chegou antes. Em geral, a turma que tem mais grana, tá? Chega mais rápido para comprar o ingresso. Por exemplo, tem internet mais rápida, 50 mega, se a compra é por internet. Tá? Então, compra mais rápido. Quem tem mais grana, em geral, tem mais tempo para comprar o ingresso. Quem tem mais grana pode até mandar alguém comprar o ingresso. Vai lá e compra o ingresso para mim. Etc. Tá? Mas tem um cara dos R$150 que estava na casa de um amigo que tinha uma internet turbinada, que era da turma dos R$200, que conseguiu comprar o ingresso. Então, qual é o... Você lá de óculos ali, Sharp vermelha, qual é o ingresso que você escolheria? Tu já vai pegar ali na segunda plateia, tá? Na parte de baixo, aqui, ó. Aqui, por exemplo. Por favor, vamos dizendo qual é as cadeiras, assim. Ah, isso aí, vai ficar com ele, né? Aqui. Aqui. Mais alguém? Na sequência, na terceira. Terceira aqui. Tá. Chega para o pessoal dos 150. Vamos voltar para o pessoal dos 200, tá? Quem aqui ainda não escolheu o seu lugar? D1. D1. Mais alguém? Pode, isso, exatamente. Eu quero comprar as três logo da terceira fileira aqui do lado esquerdo. Aqui. Mais uma do outro lado. Vai toda a família. Mais alguém quer levar o marido, o namorado? Aqui, essa turma pode. Essa turma pode comprar vários ingressos. Duas cadeiras aqui. Ok. Mais alguém, ó, vai, ó, o pessoal com menos grana está começando a chegar, tá? Aqui o pessoal dos 150, tem alguém que quer comprar para várias pessoas, tal? 150 é uma boa grana, tá? Não é um pessoal... Alguém mais quer escolher aqui? Me ajudem, por favor, para a gente ir mais rápido. Então, vou passar para o pessoal aqui do 100. 100, né? Ana Inês. Tem 100, os camarotes. Camarote é com 6 cadeiras, 7, 8. Quer dizer, camarote é uma espécie de condomínio fechado, tá? O sujeito não quer, por exemplo, ficar do lado de um desconhecido, ele quer ficar só com a sua... Tá. Isso, então, isso aí, é baratinho, R$100. Olha aqui, ó, eu vou pegar o melhor aqui que tem. Mais alguém quer um camarote aí? Do lado dela. Tá. Mais alguém quer um... Aqui? Aqui?
Mais alguém. Ó, camarote é um monte de gente, tá? Mais um aqui. Tá. Vamos deixar 2 camarotes vazios, tá? Pessoal dos 50 agora. Turma do gargarejo, eles chamam no São Pedro, porque o pessoal fica assim. Não, tem uns lugarzinhos bons no mezanino, mais de frente e tal. Também não é assim. Tá? Quem aí gostaria de comprar? Pode ser um ingresso, 2, 5. Onde, por favor? Coragem, pessoal. É só uma brincadeira, eu não vou cobrar nada. 2 lugares aqui, mais ou menos no centro aqui. Quem mais? Dois lugares, muito bem. Vamos lá, quem mais? Ó, tem uma expert em Teatro São Pedro que está dizendo que dos 5 para trás é o melhor. Tá? Então aqui, né? Quem mais? Bem na frente no... Muito bem, isso aí é uma preferência. Dependendo da posição, ele pode tirar uma foto, quase um selfie com o ator. Pessoal, agora isso é um pouco longo, tá? Mas já está funcionando. Agora tem a turma que tem 0. Tá? A minha pergunta é o seguinte, ó. Fechou a porta do teatro e o diretor da peça disse assim, ó, aquele pessoal que está lá fora e tem 0, pode entrar. Pode entrar. Onde é que vocês ocupariam um lugar aí? O que vocês iriam preferir? Hã? Como? Primeira fileira no lugar que sobraram. Então, eu vou botar essa aqui, o pessoal de uma corzinha diferente. Aqui assim. Aqui. Tá. Então, agora vamos voltar para os nossos slides, tá? Porque, na verdade, isso que eu estou fazendo, tá? Não é uma ideia minha, nem é muito original. Tá? Tem um sujeito chamado David Harvey, que talvez você já tenha ouvido falar. Ele, num livro muito antigo chamado Justiça Social e a Cidade, ele diz o seguinte: a melhor maneira de explicar a dinâmica imobiliária e fundiária para um público que não é especialista é comparar a cidade a um teatro. Então, olha aqui, ó, isso aqui, ó, eu peguei um relatório de público do Teatro São Pedro, estou brincando, fiz uma simulação. Então, é o primeiro momento, ó. Então, teve aqui, ó, o pessoal que tem mais grana compra primeiro. Tá? E algumas pessoas vão escolhendo outros lugarzinhos. Aí, no momento seguinte, 1 hora depois ou 2, eu peguei essa fotografia aqui. E vocês viram que tem uns lugarzinhos sobrando. Ó, aqui está sobrando, aqui, aqui, aqui. Aí eu liberei para o pessoal que não tinha grana. São as bolinhas ali. Então, o pessoal, ele ocupou todos os lugares que estavam vazios e mais um pedaço do corredor. Foram sentando onde dava. Tá? Finalmente, tá, é o momento seguinte, quando todos que não tinham ingresso, o pessoal soube que não tinha, que estavam deixando entrar livre, tá? Mandou um WhatsApp e veio uma galera. O pessoal, todo que é lugar que dava para ver o palco e ouvir, foi ocupado. Tá? Bom, como é que a gente pode pensar essa questão? Tá. O teatro, quem chega primeiro e pode pagar qualquer preço, escolhe o lugar.
É assim, mais ou menos, que funciona um teatro. Agora, na cidade, fazendo essa comparação, acontece mais ou menos assim. Como toda analogia, temos que fazer umas mediações. Imagine o seguinte, para ingressar na cidade, legalmente, tem duas possibilidades. Ou comprar um imóvel ou alugar um imóvel. Tem outra possibilidade? Qual? Ocupar esse pessoal aqui, ó. Não tem grana, tinha uma cadeira vazia, foi lá e ocupou. Pode ter reação do cara do lado ali. Dizer, olha, eu paguei e tu não pagou. Outro está mal vestido. Não quero ficar do teu lado. Outro é de tal partido, de tal cor, eu não gosto. Pode ter reação. Tá? Mas, legalmente, a gente ingressa na cidade, tem que pagar o ingresso. Eu estou fazendo, é tudo David Harvey isso. Tá? Ou aluguel ou compra. Tá? Todos precisam morar. Inclusive, na nossa Constituição, a moradia é um direito. É uma necessidade básica, essencial. As pessoas ocupam um lugar no espaço. Eu acho que tem gente que gostaria de deletar um monte de pessoa, ou que ela só existisse na hora do trabalho. Depois, na hora de dormir, descansar, tal, da hora desaparecer. Não, mas a pessoa precisa ocupar um lugar. Mesmo que ganhe mal, mesmo que estejam desempregadas, mesmo que... Então, é uma necessidade essencial. Daí surge a noção inscrita na nossa Constituição de que a propriedade, para ser legítima, tem que exercer a sua função social. Qual é a função social da propriedade no campo? Produzir alimentos, pastoreio, etc. Então, teoricamente, uma propriedade que não produz nada, ela é improdutiva. Está sujeito a ser desapropriada, com títulos do tesouro. É uma coisa que nunca acontece, mas existe isso na lei. Tá? Agora, qual é a função social da propriedade na cidade? É abrigar um edifício. Uma moradia, um comércio, um serviço, uma indústria. É abrigar um terreno que não tem nada em cima, ele não está cumprindo a função social da propriedade. Aí entra numa outra controvérsia, tá? Mas poderia se dizer também, um imóvel que está vazio há anos também não está cumprindo a sua função social. Também não está cumprindo a sua função social. Então, como no teatro, tá? Na cidade, o rico domina o espaço. Isso é David Harvey na veia. Mora onde quer. O pobre é prisioneiro dele. Mora onde pode. Então, se eu não tiver grana, ou eu vou ocupar um assento daqueles que está vazio. Por exemplo, existe uma disputa ideológica em torno disso. Uns chamam invasão, outros chamam ocupação. Ou eu vou ocupar um lugar que não é previsto para cadeiras. Como, por exemplo, cadeiras, entre aspas, como, por exemplo, beira de arroio, morro, reserva ambiental, que tem uma declividade muito grande, não pode construir, é proibido. Praça pública, área institucional que foi destinada à praça pública, e ninguém construiu praça, etc. Essa é a história da criação do que se chama aqui em Porto Alegre vilas. Mas essa é a história de todas as vilas e favelas brasileiras. No Rio de Janeiro, onde é que estão as favelas? Nas encostas dos morros, onde é proibido construir. É área de proteção, etc. Por que se ocupam essas áreas? Em São Paulo, por exemplo, toda a área de manancial da represa de Guarapiranga está ocupada por favelas. Por que eles ocuparam essa área? Porque é a área de proteção ambiental.
área de proteção ambiental. Então, ela não tem valor para o mercado imobiliário. Eu tive lá visitando a favela e eu descobri uma coisa incrível. Tá? Os técnicos disseram o seguinte, foi a maior sorte, eu disse, poxa, mas a favela produz esgoto, vai para a represa, tal. Aí o especialista disse, não, foi a maior sorte os caras ocuparem. Porque se não tivesse ocupado, ia ter uma pressão para alterar o plano diretor, eles iam permitir construção e aqui ia ter torres imensas. Ia ter muito mais gente. É um negócio meio paradoxal. Vocês vejam que a justiça no Brasil, se alguém ocupa um imóvel vazio, imediatamente aparece um juiz para dar reintegração de posse. Agora, se alguém ocupa uma área de manancial, o que acontece? Eu não conheço ação da justiça para tirar as pessoas de lá. Pensem nisso. Bom, eu ia botar uma música aqui que eu acho linda, tá? Mas eu acho que não vai dar para... Dá para tentar? Com o link aí. Permitir. Pular o anúncio. Prestem atenção na letra. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. É aí que o lugar então passa a se chamar, numa vasta extensão. Não foi nenhum cientista social que escreveu a poesia, a arte, a história, a filosofia produzem conhecimento. Prestem atenção na arte, na poesia, na história, na filosofia. Justamente matérias que querem dar um caráter secundário para os nossos jovens. Então, este senhor chamado Padeirinho, Padeirinho da Portela, vocês não sabem nem o rosto dele. Ninguém identifica, ninguém sabe quem é. O Padeirinho, em 1961, ele fez um tratado sobre criação de favela. Uma vasta extensão, onde não tem plantação, improdutivo. Nem ninguém morando lá, improdutivo. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. Claro, o cara está morando na rua, está morando num barraco na beira de um arroio úmido, cheio de que toda hora tem enchente, etc. Então, minha homenagem ao Padeirinho. Tá? E vamos prestar atenção na poesia, nos poetas, nos filósofos. Eles têm muito a dizer. Então, essa turma aqui, ó, é a turma aqui vermelhinho aqui, ó. Vocês veem que está quase todo mundo na periferia do teatro, né? Daí vem a expressão periferia. O cara mora na periferia. Está tudo meio bagunçado, porque tem gente que
o pessoal do camarote, tá? Ele está na periferia por opção. Por opção. Quer dizer, existe um processo chamado autossegregação social. Que, por exemplo, eu vou morar num condomínio que só tem gente parecida comigo. Então eu garanto que eu não vou ter alguém vai sentar na minha cadeira do lado de mim um inconveniente. Então tem gente que gosta de... Então, também existe condomínio fechado na periferia. A periferia hoje não é um lugar somente onde existem pobres, pelo menos no Brasil. Né? A periferia hoje é muito mais um conceito social do que geográfico. Porque a gente pode pensar, você sabe qual é o lugar... não, eu não vou dar esse exemplo porque é politicamente incorreto. Tá? Mas o centro de Porto Alegre, tá? Sob muitos pontos de vista, hoje não é centro, é periferia. Comércio mais popular, etc, etc. O centro de Porto Alegre, tem estudos isso, do ponto de vista econômico, mudou. O centro de Porto Alegre está lá assim, entre a Carlos Gomes e Iguatemi. É a área onde tem os maiores negócios, onde tem, etc. Bom, eu espero... Aí, faltou essa questão do valor de uso, valor de troca dos imóveis. Tá? Eu espero que... Eu tinha apagado isso aí, espero que eu tenha... Bom, enfim. Isso é uma coisa importante. Tá? Nós todos participamos desse jogo. Todo mundo participa. Não sei aqui quem é que mora de aluguel, quem é que tem propriedade e tal. É que tem... Os participantes desse jogo não participam da mesma maneira do jogo, da cidade. Porque tem algumas pessoas compram um imóvel para morar. Aquele imóvel tem, portanto, David Harvey, novamente, valor de uso. Ele não compra um imóvel para vender. Ele compra para morar. Um dia ele pode até vender. E pode até ganhar dinheiro com essa venda. Mas ele vai vender para quê? Para comprar um outro imóvel como valor de uso. Não são esses caras que comandam o mercado imobiliário. Provavelmente a maioria de nós é dessa turma. Quem comanda o mercado imobiliário é quem compra o imóvel como valor de troca. Portanto, ele não compra o imóvel para morar, ele compra o imóvel para vender. Essa é a turma que comanda essa dinâmica imobiliária. São os caras que mais entendem de mercado imobiliário em qualquer cidade. Querem saber como é que funciona o mercado imobiliário numa cidade do interior, tal? Procura um corretor, um promotor imobiliário, ele vai te dizer tudo. Preço da terra, onde é que mora rico, onde é que mora pobre, remediado, quase tudo. O Hélio Pellegrino, que foi um psicanalista importante dos anos 90, 80, ele dizia que os corretores imobiliários, tal, ele comparava ao diabo. E ele dizia assim, e é um diabo burro, porque ele falava do Rio de Janeiro, vocês estão destruindo o Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro e estão destruindo o Rio de Janeiro. Ele escreveu um artigo, A Burrice do Diabo, tem até um livro. Então, tem essa coisa assim que associa a especulação imobiliária. De certa forma, todos nós participamos desse processo especulativo. Porque a gente compra um imóvel para valor de uso, mas na hora de vender, ninguém vai dizer, não, eu não quero lucro. Não quero ter ganho com a minha venda. Até porque, se não fizer isso, não compra outro imóvel. Tem que... É bem complexa essa questão de como é que se forma o preço dos imóveis. Tá? Eu acho que deixamos para depois, é uma outra questão. Tá? Eu vou acabar... Eu já nem sei quanto tempo eu já fui. Tá? Mas a terra é uma mercadoria muito particular. Os imóveis são mercadorias muito particulares. Tá? Do ponto de vista de quem comanda esse processo, eles querem transformar o imóvel numa mercadoria como qualquer outra. Que não deve ter amarras, deve ser o livre mercado, etc, etc. Mesmo economistas conservadores, muito conservadores, não, imóvel não é uma mercadoria como qualquer outra. Ela precisa de uma estrita regulação.
Por quê? Porque se eu quiser comprar uma Ferrari, tá? Eu compro uma Ferrari, tenho dinheiro, claro. Em qualquer lugar do mundo eu posso comprar a mesma Ferrari. Mas o imóvel, no segundo andar, na Vieira Soto, na frente do posto 9, tem um. Só um. Então, o mercado de imóveis, o preço não tem a ver com o custo da produção do imóvel. Tá? Eu posso produzir um edifício, do ponto de vista da construção, eu gasto exatamente a mesma coisa construir o edifício no Menino Deus ou na Restinga. Exatamente. O preço do metro quadrado da construção é 2.500 o metro quadrado. Só que o preço de venda é 10 mil no Moinho de Vento, um metro quadrado, e na Restinga é 3 mil, 3.500. Onde é que está a diferença? É que a gente compra, na verdade, não compra terra, a gente compra uma localização. Tá? E aí é essa coisa que se chama de especulação. Porque a terra, a localização, não é fruto do trabalho de uma pessoa. A terra, a localização, é fruto de uma dinâmica coletiva. A pessoa está ganhando aquilo. Existem países capitalistas do mundo ocidental que eles, por exemplo, tu tem um imóvel, não paga nenhum imposto. França, 0. Tu tem um único imóvel, não paga imposto. Tu tem um segundo imóvel, tu vende o imóvel e tu comprou esse imóvel por 100 e vendeu por 200. Eles vão cobrar 100 de imposto. 100 de imposto. Por quê? Porque esse 100 a mais, o proprietário não fez nada para ter esse 100 a mais. Nem pintou o apartamento. Ele não gastou nada. Como é que ele pode gastar? Pode parecer uma coisa estranha isso aí, mas a gente teria que entrar na discussão da microeconomia, etc., que é um pouco complicado. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de dinâmica imobiliária. Tá? Não é só... Porto Alegre hoje já está muito urbanizada. Tá? Mas se vocês olharem, por exemplo, a história dos loteamentos de Alvorada, vocês vão ver que a Alvorada começou a se produzir a partir de loteamentos clandestinos na várzea do Gravataí, que depois foram regularizados. Por quê? Porque o cara que é muito pobre, ele pode ocupar, mas ele também pode o quê? Surge um mercado para ele. Tu vende um lote precário para ele. Como ele não tem dinheiro para comprar, talvez ele tenha não 50, tenha 10. Aí eu produzo um lote para ele de 10. Que é um lote sem água, sem luz, sem nada. Surge um mercado de lotes mal localizados e precários. Isso acontece no Brasil todo, mas o exemplo da Barra do Ribeiro é muito interessante, que a gente trabalha com os alunos. Né? Veja aqui, ó. Você sabe onde a infraestrutura da Barra do Ribeiro é mais cara de todas? Onde a água custa mais caro, onde a energia custa mais caro, onde a coleta do lixo custa mais caro, onde o transporte coletivo é impossível. Onde? Aqui, ó. Um ônibus, por exemplo, ele tem que pegar um passageiro, ele tem que vir aqui, entrar e voltar. Passa a energia, a água aqui, só para uma rua. É o lugar mais caro. Nós estamos todos pagando por isso. Todos. Só que é uma conta que não costuma se fazer, porque a única conta que se faz é a conta da propriedade individual, do lucro particular. É o privado. O público é ineficiente, o público é um negócio ruim, o público é tudo de ruim. Tá? É o mundo do pecado. O mercado, o privado, é o mundo da virtude. Todo mundo é bom, é honesto, tem mérito. O sujeito comprou porque tem mérito. Se ele tem dinheiro, muito, é por mérito. Quer dizer, uma coisa aí tem o pessoal do direito, tá? Para mim, o único direito incontestável e protegido no Brasil é o direito de ganhar muito dinheiro. É o único direito que não há contestação. Em muitos países, vejo, por exemplo, na Escandinávia, um sujeito chega a pagar 70% de imposto de renda.
Só que lá a alíquota é assim, ó, 5%, 10%, 15%, 20%, 5%, né? 70%. Por quê? Porque o cara ganha $1 milhão, ele paga 700 mil de imposto. Qual é a lógica? Ele pode viver muito bem com $300 mil por mês. Ele pode viver muito bem. Essa é a lógica. E aí vai dizer assim, mas na Suécia o pessoal usa o dinheiro bem e tal. Outra discussão. Tá? Então, a nossa lógica é uma lógica de proteção da propriedade, proteção do proprietário, proteção... por exemplo, os pobres sabem disso, porque eles querem todos ser proprietários. Porque eles se sentem mais seguros sendo proprietários. Porque eles sabem que a propriedade é protegida. E eles viram proprietários, e às vezes, inclusive, especulam. E ganham dinheiro com isso, etc, etc. Então, Abado Ribeiro é um caso, tá? Aqui, ó, o cara tinha uma gleba aqui, ó, fez uma rua e loteou a gleba, aqui outra, né? Isso aqui tem um arrozal, ele vendeu um pedacinho do arrozal aqui. Porque ele está ganhando mais dinheiro vendendo lote aqui do que produzindo arroz. Então, isso tem tudo teorizado, tudo... A substituição da agricultura por... Isso aí depois a Clarice, se for o caso, explica tudo para vocês muito melhor do que eu. Tá? Então, como é que o plano diretor entra nessa história? Como é que o plano diretor entra nessa história? Eu escrevi aqui, ó, o plano diretor define um regime urbanístico. Zoneamento, definição de usos. Residencial, comercial, industrial, de interesse ambiental, de interesse social, de índices e taxas de aproveitamento, de ocupação. Vocês tiveram aqui aula sobre isso já? O que é um índice de aproveitamento? Todo mundo sabe? Não? Então é assim, ó. Uma das coisas que um plano diretor define, tá, e costuma ser a questão mais debatida, é o chamado regime urbanístico. São todos esses índices. Então, por exemplo, ele define, ó, o prédio tem que ter afastamento de fundos, lateral. Vocês já ouviram falar nisso, né? O prédio pode ter tal número de pavimentos, 10 pavimentos, ou pode ter tal altura, 50 metros. O prédio pode ter tal taxa de ocupação. Por exemplo, 10%. Qual é a superfície do lote que ele pode ocupar? 10%, 20%, 30%. Vou explicar um pouquinho melhor aqui. Ó. Taxa de ocupação, a relação percentual entre a projeção horizontal da edificação e a área do terreno. Quer dizer, eu tenho uma edificação que ocupa 50% da área do terreno. Ela tem a taxa de ocupação de 50%. Digamos, é a taxa máxima permitida, o cara constrói 50%. Se ele construir o máximo. Ele, obviamente, pode construir menos. Compreendido que é a taxa de ocupação? Área do terreno, 100 metros quadrados. Projeção da edificação, 50. Taxa de ocupação, 0,5. Que está a rua, o que sobrou é 50% do terreno. Existem muitos índices. Eu não vou falar, eu não sou um especialista no último plano diretor de Porto Alegre. Tá? Não me perguntem detalhes sobre isso. Tá? E tem um problema no último plano diretor de Porto Alegre, que é uma outra questão. Só um mega especialista entende o que se pode construir. Isso é uma outra coisa terrível, porque o próprio proprietário do terreno, ele não sabe o que... Quem é que sabe isso? Os que controlam o mercado de terras. Eles dizem, o senhor... esses tempos eu tenho lá um terreno que eu recebi de herança, veja a propriedade, né? Do meu pai, eu e meus 3 irmãos. Né? 2 irmãos, nós 3. E aí, é lá no interior. Aí veio um cara oferecer troca de área pela... Aí o cara veio falar comigo e ele não sabia com quem estava falando.
A proposta que o cara fez é para lá de indecente. Eu disse para o sujeito, digo assim, ó, eu fico triste em pensar que muitas pessoas que o senhor deve conversar acreditam nisso que o senhor está dizendo. Porque é enganado. Então, entre no plano diretor em Porto Alegre, olhe os índices. Ninguém sabe. Tu tem que pedir a DM. Mas aí, o pessoal que comanda o mercado imobiliário, se não está satisfeito, muda o plano naquela área. Vai para o conselho do plano diretor, Câmara de Vereadores, faz o lobby e muda. Então, Porto Alegre tem plano diretor à la carte. Quem tem poder faz o que quer. Quem não tem poder, aplica o plano. Vejam agora que eu vou... Não é um ataque à justiça, tá, que eu estou fazendo. Mas eu, como Hermínia Maricato, eu digo que a nossa justiça é contaminada por analfabetismo urbanístico. Infelizmente. A Faculdade de Direito aqui não tem disciplina de direito urbano. Então é um tema que não interessa para a maioria do pessoal da área do judiciário. Lamentavelmente. Mas eu uma vez li, eu não tenho essa confirmação, tá, que aqui o Tribunal de Justiça tal, solicitou ao Conselho do Plano e obteve a alteração para construir mais 2 andares. Portanto, se essa notícia que eu li é verdadeira, o próprio Poder Judiciário faz lobby para mudar o plano diretor. O mais incrível é o seguinte, aí que vem o analfabetismo urbanístico. O que acontece quando eu aumento o índice? Vamos ver se vocês aqui já... O que acontece quando aumenta o índice? Se eu pudesse vender cadeira empilhada lá no número 1, o que acontece com isso? Ganhar mais dinheiro. Tu altera todo o preço da terra. Então, pode ter sido com a maior das boas intenções que o Poder Judiciário fez isso. Mas quando ele aumenta 2 andares, o privado vai lá e diz assim, não, mas eu também quero. Se deram para eles, nessa hora o pessoal é republicano. Deu para eles, quero também. Nessa hora, direito. Direito do sujeito. Então, uma das coisas que... Aqui, por exemplo, existe legislação sobre percentagem de área permeável. Isso já é uma coisa mais recente, as questões ambientais aparecem. Então, além de ter uma taxa de ocupação, tem que ter uma área que não pode ser empedrada. Ela tem que permitir o escorrimento da água, etc, etc. Então, tudo isso a gente chama de regime urbanístico. Tá? Mas o mais importante de todos é esse aqui, ó, que em alguns lugares chama coeficiente de aproveitamento, e em Porto Alegre chama índice de aproveitamento. Esse é o mais importante. O mais importante, o mais misterioso, o mais tudo. Tá? Então, olha aqui, ó. Exemplo. Tem um terreno aqui. Pode construir 50%. O índice é 2. Então, ele pode construir 4 andares. Tem um terreno, mesmo terreno aqui, mas pode construir taxa de ocupação 25%. Então, pode construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares. Isto é, o índice de aproveitamento é uma coisa meio abstrata. O cara tem que fazer um... Olha aqui, ó, o índice de aproveitamento, esse terreno é 12 por 30. Se o índice é 3, eu posso construir 3 vezes a área de 12 por 30. 3 vezes 360 metros. 3 vezes. Agora, eu vou construir isso, aí eu vou aplicar outra legislação. Taxa de ocupação, recuos, permeabilidade, etc. E a altura, também tem uma altura máxima, etc. E vai resultar no tamanho do prédio. Tá? A altura, eu vou juntando todos os ingredientes e vai... Por exemplo, aqui tem o mesmo índice de aproveitamento. Mas a altura permitida é diferente em cada lugar. Então, se aqui não permite em grande altura, o promotor imobiliário vai fazer um prédio, usar o máximo de índice em 2 pavimentos. Vamos aqui, ele vai usar o máximo de índice em X pavimentos. É isso que dá essa morfologia meio
estranha em alguns lugares, né, da cidade aqui. Entenderam mais ou menos o que é desproveitamento? É uma discussão fundamental. Em 1987, tá, eu guardei esse editorial. Essa história de fake news é muito antiga. Tá? Houve uma alteração do plano diretor. Tá? E o Jaime Lerner era prefeito de Curitiba, na época, se não me falha a memória. A Zero Hora fez um editorial dizendo: o plano precisa mudar. O título do eleitoral. Para mim, inesquecível. Tá? A Zero Hora fez esse título, tá? E comparou o menor índice de Porto Alegre com o maior índice de Curitiba. E disse o seguinte: Porto Alegre é um atraso. Não permite construir. Cria desemprego. Eu fico impressionado com como o pessoal está preocupado com a criação de empregos. Fake news é uma coisa assim que, se fosse contra eles, iam entrar na justiça. Se fosse um blogueiro que fizesse isso, ia entrar na justiça, dizendo: estão mentindo, estão usando os dados. Então, por que tem tanta mentira nesse setor? Porque é muito difícil entender esse negócio aí. Vai ficar uma discussão aí eterna para saber se é esse índice hoje, né, aqui em Porto Alegre. Antigamente foi melhorzinho. Então, o resultado morfológico, ele depende de várias coisas. Isso aqui é uma explicação da Prefeitura de Santos, dizendo: olha, o índice de aproveitamento depende da altura, depende da ocupação, pode sair isso e pode sair isso. Tá? Então, o plano diretor, de modo geral, contempla os interesses do mercado de terra e imóveis, dos que dominam o espaço, e retrata, em certa medida, as lutas dos mais pobres, dos que são prisioneiros do espaço, por um lugar na cidade. Como? Área de interesse social. Zona especial de interesse social. ZEIS. AEIS, Área Especial de Interesse. Lá tem uma favela. Então é uma área especial de interesse social. E lá as normas podem ser diferentes. O tamanho do lote pode ser diferente. Da casa pode ser diferente, etc. Então, o plano diretor, contemporaneamente, vai registrando, por um lado, os interesses de quem comanda esse mercado, e, por outro, as lutas, os conflitos que existem na cidade, inclusive em relação à cultura, ambiente. Sei lá, Vila Assunção é a área de interesse cultural, né, André? Vila Assunção é a área de interesse cultural. Então, tem gente lá querendo defender aquilo como um patrimônio cultural, histórico e tal. Mas tem uma outra turma que quer acabar com esse troço aí. Quer construir torre lá, imagina, na beira do Guaíba. Um olhinho fica brilhando. O cemitério nosso aqui já soube de ofertas milionárias para tirar o cemitério. Olha a vista que tem do cemitério. E aí teve um filme uma vez que construíram num cemitério, né? Olha aí, ó. Não tem quem segure. Água de morro abaixo, fogo de morro acima, e o mercado imobiliário não tem quem segure. Principalmente numa situação em que as autoridades do legislativo, do judiciário e do executivo operam como facilitadores do mercado e não como reguladores do mercado. Olha aqui, ó. Exemplo rápido de Porto Alegre. Isso aqui, ó, pessoal. Vocês conhecem aquele esqueletão que está agora em notícia que querem demolir? O esqueletão é de 1959. Ele é de uma época, pessoal, um edifício que está há 60 anos desocupado. Como é que pode isso, Annelise? E é uma questão judicial, briga com... Como é? E em outros momentos a justiça é tão rápida. Tão rápida, assim, dias. E aí, nesse caso, se arrasta, né? Agora, então, estou falando de demolir o prédio porque pode cair na cabeça das pessoas. Quando cair na cabeça das pessoas, vão pedir indenização para a prefeitura. Porque o poder público tinha que ter agido. É assim que funciona. Infelizmente, acaba
Quer dizer, você sabe que o Estado, o poder público, é o que mais deve de precatória. Todo mundo, sempre o poder público é responsável. Então, olha aqui onde é que se podia construir em altura em Porto Alegre. Aqui, ó. No centro, aqui o pessoal estava interessado ali no Floresta, São Geraldo, ali. Aqui é a Farrapos. Tá? Isso aqui é a continuação da Voluntários. Aqui é João Pessoa, Bento, Cristóvão Colombo, Independência. Quer dizer, e essa legislação, ela permitia construir até qualquer altura, desde que fizesse o sit-back, que é aquela escadinha, e que no último pavimento teria que ter 25% da área do terreno. O edifício Santa Cruz, até hoje o mais alto da cidade, foi feito com essa legislação. E o esqueletão também. Foi o prefeito Hildo Meneghetti que fez essa legislação, que era um sujeito ligado ao mercado imobiliário. Ele, inclusive, tinha uma construtora. Essa legislação foi copiada do plano de Nova York. Copiada. Depois eu vou falar rapidamente desse assunto. Então, vocês têm ali, depois surge o plano diretor. O primeiro plano diretor pegou da Carlos Gomes para baixo. Então, é aqui que começam os tais de índices. Depois, se vocês quiserem, eu digo para vocês como é que era antes de ter índice, porque antes de ter índice, tinha legislação. Foi uma opção, esses índices. A meu ver, equivocada. Aqui, ó, plano de 79, ó, de 79, olha aqui onde eram os maiores índices. Centro, Independência, Bonfim, o pedaço do Menino Deus, Rio Branco, era aqui, ó. Mais um pedacinho lá da, como é que chama? Conceição. Tem um lugar lá, enfim, ali na Zona Norte, perto do Hospital Conceição, e aqui é Rubem Berta, Sarandi e tal, que foram construídas várias torres ali do BNH, nessa área. E aqui, ó, é a mudança feita pelo prefeito Colares, em 1988. O que surgiu aqui? Bela Vista, Iguatemi. Bela Vista era só casa. Depois podemos conversar por que foi feita essa alteração. Eu não vou me citar, então. O Carlos Maximiano Fayette dizia que foi cobrança da dívida da campanha. Foi apoiado pelo setor imobiliário. O setor imobiliário disse assim, eu te apoio, pago, financio a campanha e tal, mas eu quero mudar os índices. Por que é tão importante para eles mudar os índices? Não todos, aos pouquinhos. Porque um ganho muito importante do setor imobiliário chama-se ganho de inovação. Então, tu tem uma área nova que não tem nenhum prédio, o primeiro cara que constrói um prédio alto, ele ganha muitíssimo. Depois os outros vão ganhando um pouquinho menos, até uma hora que é banal, porque eles lidam com a lógica do consumidor. O sujeito compra um apartamento que nem compra uma roupa. Então, troque seu apartamento por um mais, sei lá, como é que chama? Fashion. Né? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é pura dinâmica do mercado imobiliário. Todos os exemplos que eu dei. Claro que tem resistência, tem gente boa, tem gente que batalha, tem gente... mas é isso aí. Porto Alegre, por exemplo, o que aconteceu? Na verdade, não existe um teatro, existem vários teatros. O pessoal usa um teatro quando o teatro começou assim ter problemas, eles vão para um outro lugar, fazem um outro teatro. O pessoal que tem dinheiro, que domina o espaço. Então aqui em Porto Alegre, ó, o centro já foi o lugar dos ricos. Hoje tem uma parte ali da Duque que ainda é um mercado valorizado. Mas o centro era todo super valorizado. Hoje não é bem assim. Não é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Aí o pessoal foi para a Independência. Ainda tem umas lembranças, ó, dos casarões que foram construídos e tal. Aí eles foram andando e foram para o Moinho de Vento. Sempre pelo divisor de águas. Lugar que não inunda. Tem uma boa vista. Eu posso escolher, né?
E depois eles vão indo e vão para o Iguatemi. Até o Iguatemi, sempre pelo divisor de águas, tal. E vai construindo novos teatros com nova oferta de cadeiras, plateias especiais, cadeiras acolchoadas, cadeira com declive, cadeira com motorzinho para levantar. E vai inovando. Tá? Vejam aqui o que existe em volta do Iguatemi quando ele foi inaugurado. O Iguatemi, eu não sou tão velho assim, apesar de ter já uma certa idade. Foi o primeiro shopping de Porto Alegre, inaugurado em 86, se não me falha a memória. Eu vi inaugurar o Iguatemi. Vacas pastavam em volta do Iguatemi. Não existia nada. Foi uma hiper mega operação imobiliária. E se vocês olharem no plano de 79, isso aqui era uma área funcional de proteção ambiental. Por quê? Aqui é a nascente do arroio Passo da Areia. Arroio da Areia. Que deu origem ao nome Passo da Areia. O arroio está passando por baixo do Iguatemi. Foi canalizado. Uma coisa hoje absolutamente contestável como prática de planejamento, de urbanismo, etc. Então, é uma mega operação imobiliária. Esse negócio, o prefeito Vilela foi quem alterou o plano por decreto. Tá? Foi uma mega pressão dos donos desse empreendimento em Iguatemi. Inclusive com ameaça do tipo, se não mudar, nós vamos para Canoas. Não, é interessante entender isso, tá? Porque, do ponto de vista da mídia, o que aparece é o seguinte, mandou a fora embora. Mandou Iguatemi embora. Mandou. Aí, o pessoal, pô, gerou desemprego, que ignorante, que prejudicou todo mundo. Tá? Então, uma coisa que o mercado imobiliário usa de maneira extremamente inteligente é essa questão de vou gerar empregos. Vou gerar, etc. E em Florianópolis, tá, que é um lugar que foi já praticamente dizimado pelo mercado imobiliário, tá, você sabe que não tem mais água para abastecer Florianópolis. Eles importam água dos municípios vizinhos. Eu tomei banho pelado nos ingleses. Fui para lá 20 anos depois, meu Deus do céu, Santinho, acampava no Santinho, 15 anos depois. 15 anos depois. Campeche, estão construindo nas dunas. Tudo dentro da lei. O Jurerê Internacional foi construído num mangue, dentro da lei. Teve o plano que aprovou, teve o juiz que aprovou, teve o... etc. E deve ter muito, inclusive, juiz que mora nesses lugares. Tudo aprovado dentro da lei, pessoal. Tudo aprovado dentro da lei. Tem um shopping center em Florianópolis, tá, que é num mangue. Exatamente. Aí eu fui num hotel Mercury e tem uma foto imensa daquele mangue com a área do Sol Iguatemi dentro do mangue. Quer dizer, o pessoal tem orgulho disso para mostrar a foto. Orgulho. Nós conseguimos submeter essa burocracia que atrasa o desenvolvimento, etc, etc. Bom, aí tem o Parque Germânia. Desculpe se alguém aqui mora no Parque Germânia, eu não estou atacando ninguém. Tá? Eu acho que uma das coisas que acontece com a cidade é que as pessoas não pensam na cidade. Ninguém pensa. De esquerda, de direita, de centro e de outros. As pessoas simplesmente vivem a cidade. Elas não ficam pensando, eu faço isso porque isso. Elas vivem a cidade, assim como... Tem um autor, Marino Foli, italiano, que ele diz assim, a cidade é uma segunda natureza. Quando está na natureza, tu não fica pensando, tu diz é lindo, é bom, é ruim, eu vou fugir daqui. Mas tu não fica pensando assim, bah, quem criou isso? Tu vive a natureza. E na cidade, a absoluta maioria das pessoas se comporta exatamente assim. É assim. É assim. Então, não estou fazendo julgamentos morais, individuais e pessoais. Tá? Eu tenho amigos que moram nos mais diferentes bairros de Porto Alegre. Tá?
Então, aqui, ó, todo este bairro aqui, Parque Germânia, foi construído no governo período Lula-Dilma. Todo esse bairro. E, segundo os mapas eleitorais da última eleição, é o bairro de maior oposição a Lula-Dilma. É uma coisa para pensar. Aqui, pessoal, tem a nascente do arroio. Vocês vejam que interessante. Onde é que moram os pobres? Ao longo de arroio, nascentes, etc. Só que eles moram dentro da água. Aqui o pessoal fez um parque e tal. Bacana. Tá? Tem uma coisa interessante. É o primeiro parque cercado da cidade. Outra coisa para pensar. Eu fiz aqui uma brincadeira, só para vocês pensarem, porque uma das maiores armadilhas que tem é a questão da densidade. O sujeito diz assim, tem que verticalizar, porque aí aumenta a densidade. Tá. Pode ser e pode não ser. A Rocinha é mais densa que Copacabana. Muitas favelas são mais densas que a Bela Vista. Por quê? É um apartamento por andar de 400 metros quadrados, mora 2 pessoas, não tem densidade. Então, isso, olha aqui, ó, eu peguei aqui uma brincadeirinha, está tudo na mesma escala, mesma proporção, tudo. Isso aqui é o Parque da Redenção. Essa área, nós estamos aqui, ó, você está aqui. Isso aqui é o Parque da Redenção. A controvérsia, ele tem em torno de 30 a 35 hectares. Tá? Olha aqui, ó, o belíssimo Vila do IAPI. Morei lá. Que triste de sair de lá. Lugar bom de viver. Qualidade construtiva extraordinária. Esquadrias de louro. Paredes, ventilação cruzada. É um patrimônio, acho que está até inventariado no patrimônio da cidade. E o que era? Habitação popular. Habitação popular. Governo de Getúlio Vargas. Anos 40. Muitos IAPIs foram construídos no Brasil afora, hoje é objeto de pesquisa por sua qualidade, etc. Olha aqui, ó, quando construíram, aí é a questão da terra, quando construíram a Vila do IAPI, vacas pastavam nos arredores. Ele foi construído no meio do nada, lá longe. Coisa que a gente conhece isso, né? Onde é que se faz conjunto popular? Lá longe. Só que hoje ele está lá perto. Eu morei no IAPI e tinha uma pressão tremenda do mercado imobiliário para comprar imóveis, etc., para construir ali. Bom, aqui, ó, compare o tamanho da... Vocês veem, né? O Iguatemi inteiro praticamente cabe na Redenção, né? Olha aqui o bairro Parque Germânia e Iguatemi, ó, um pedacinho dele. De um lado tem o Country Club. Vocês imaginam que vale essa terra aqui. E aqui tem o Parque Germânia. Então, é uma área relativamente restrita, essa área. Não é uma área tão grande assim. A gente pode caminhar por tudo ali, recomendo. Aqui, ó, é o Morro Santa Teresa, que tem várias favelas aqui, Vila Gaúcha, etc. A Lívia trabalha com os alunos dela. Olha aqui, ó, é mais ou menos... Essa área aqui chegou a ser colocada à venda. Curiosamente, durante a Copa. É uma coisa estranha, não sei porquê. Quem é que tinha interesse em construir naquele morrinho tão íngreme? Né? A que preços? Vender para quem? Mas houve resistência e não se vendeu. Aqui, ó, é a Restinga, ó, pessoal. A Restinga dá uma meia dúzia de Parque da Redenção. O que tem de interessante na Restinga? Hoje até ela está mais perto, mas na época ela estava a 1 hora de ônibus do centro de Porto Alegre. Continua. 1 hora de ônibus. Então, sabe quem que foi para a Restinga, os pioneiros? É o pessoal que morava na Ilhota. Ilhota é ali onde tem o Teatro Renascença, Cascatinha e tal. Então, o que os caras fizeram? Vocês viram o filme Cidade de Deus?
foi o nosso Cidade de Deus. Pegaram os pobres e botaram 50 quilômetros de distância. Foi assim que surgiu a Restinga. Vamos, ó. A área está... Hoje em dia o pessoal fala gentrificando. É um termo que eu sinceramente não sei porque usa, que é um galicismo. Porque nós temos termos como, por exemplo, enobrecimento, elitização, quer dizer, do bairro, que eu acho que as pessoas entendem melhor o que é. Quer dizer, ali ó, não dá mais para conviver com pobre. O pessoal está ali. Um sujeito ilustre que morava aqui era o nosso Lupicínio Rodrigues, que foi funcionário aqui da URGS e tinha um boteco ali. E ali que ele fez as suas mais célebres canções. Né? É um lugar que foi apagado, esse lugar. Pegaram uma borracha, apagaram. Apagaram da história. Tem que ser recuperada a história desse lugar. Aqui, ó, aqui é um condomínio fechado em Belém Novo. Olha a quantidade de área que tem, a baixíssima densidade que tem. É o camarote. Eu só fico com os meus. Tem regulamento rígido para entrar, regulamento para isso, para aquilo, etc, etc. Então, o plano diretor era aqui, ó, alturas máximas permitidas. Ó. O vermelho é o que permite mais, esse rosinha é o segundo mais alto. Aqui onde tem o marronzinho é mais alto ainda. Ele vai traduzindo essas demandas. Aí está verticalizando. Vamos. Aí acontece aquela coisa do lado do meu prédio, que eu moro, nos fundos, lugar bacana, na Copa das Árvores e tal. A Goldstein Cirela acabou de comprar 4 terrenos e vai construir uma torre de não sei quantos pavimentos. Quer dizer, o meu imóvel desvalorizou. Imediatamente. Imediatamente. Por que vai querer comprar imóvel do lado de um paredão? Então, é disso que o plano diretor trata. Tá? Então, o plano diretor não é assim, uma coisinha que tem um técnico que fez. Não, ele tem implicações políticas, econômicas. Os índices têm implicações políticas e econômicas. Poderia dar muitos exemplos para vocês. Tá? O centro de Porto Alegre, segundo o plano de 79, o índice dos terreiros do centro era 20. 20! Estou fazendo bem um sotaque gaúcho. 20! Esse tempo tive em Uruguaiana, lugar importantíssimo. Fui na praça lá de Uruguaiana, uma torre imensa. Aliás, do judiciário. Torre imensa. Eu perguntei, vem cá, mas qual é o índice aqui? Era índice 8, uma coisa assim, que é mais que Copacabana. Isso é muito comum no interior, o pessoal não sabe direito e toca o índice lá para cima. Isso implica em mudança do valor da terra. Os vereadores, quem aprova, está alterando o valor das propriedades das pessoas com essa medida. Não é só um... Bom, acelerando. Uma coisa muito importante, tá? Que horas são? Já terminei a minha hora. Eu tenho mais 3 minutos, então. Mais 10, tá. Então, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Nós temos como referência, quando a elite brasileira, até os anos 30, a elite brasileira dizia assim, quando eu crescer, eu quero morar numa cidade assim. Era Paris. Depois dos anos 30, a elite brasileira disse, quando eu crescer, eu quero morar em Miami, Nova York, Chicago, etc. Nós nos americanizamos violentamente, rapidamente. Eu trouxe isso aqui só para dizer o seguinte, tem muitas possibilidades de se viver numa cidade. Não é só oferecida pelos Estados Unidos da América, onde muitas cidades não têm nem ônibus, nem serviço de ônibus. Tá? Então, isso aqui é a Casbah, na Argélia, a cidade berber. Lembra a Rocinha? Não? Eu sempre pergunto o que é, a pessoa, é Rocinha. Isso aqui é um labirinto, é uma coisa muito louca. Tá? Mas eles se acham direitinho ali dentro.
circulam, conhecem, etc, etc. Então, a cidade não é só mercado. A cidade é, como diria o Lefebvre, obra. Não é só construção, ela é obra. Ela é obra coletiva. É um artefato muito particular a cidade. Nós aqui não estamos vendo essas diferenças todas. Isso aqui eu peguei para vocês aqui uma cidade num oásis. Olha só como é que é feita a cidade. Não parece aqueles castelinhos de areia que a gente faz na praia. Isso aqui, Nigéria. Olha essa cidade, parece que tiraram do solo a areia e tem todas as mesquitas aqui, as sombras das mesquitas. Ó. Isso aqui é a necrópolis. É o cemitério em Cairo, no Egito, que é organizado como a cidade. Você sabe que eles têm a coisa de enterrar o morto com seus bens, etc, etc. Então eles fazem uma casinha, é organizado como a cidade, é a cidade dos mortos, é a necrópolis. Isso aqui é uma aldeia na África, no Tchad. As pessoas vivem de outra maneira. Isso aí daria uma grande discussão, mas vamos lá. Isso aqui é Seul. Seul, você tem edifícios modernos, tal, e tem isso aqui, ó, que é a organização tradicional do espaço deles, que eles usam um negócio de um ímã com pêndulo. Eu não sei mais o nome disso aí. Hã? Inclusive deve ser coreano esse negócio. Então, o cara, para escolher a casa dele, chama aí um sujeito que entende disso, e o cara diz, a tua casa deve ser aqui. Não é o plano diretor. É uma cultura. Ó, isso aqui é Seul. Isso aqui é Veneza. Tá? Veneza, tá? É uma coisa impressionante. Tá? Vejam só o que faz o mercado. Veneza tem menos população hoje do que teve no ano 1100. O maior problema de Veneza hoje é o seguinte, não tem mais gente morando lá. Porque é uma cidade que virou um museu. Cidade é pedra e carne. Só pedra é museu ou ruína. Então, a maior luta das autoridades de Veneza é para atrair pessoas. E por que as pessoas não moram lá? Porque o preço da comida é preço para turista. O preço é para turista. Impossível. Não tem mais a feirinha ecológica do Bonfim. Não tem mais. Se tiver, preço de ouro. Preço de radite para turista. Alface para turista. Então, vocês veem como é um... Olha aqui, o IBAMA jamais autorizaria a construção dessa cidade. SMAN, nem pensar. Isso aqui é Tóquio. Tóquio, pessoal, tem 150 quilômetros de urbanização contínua para todos os lados. Tá? Isso quer dizer, uma criança nasce em Tóquio, ela pode passar a vida inteira achar que o planeta todo é urbano. Ela não precisa sair dali. É tão grande Tóquio, tá? Que os caras têm alguns produtos que precisam de leite fresco. Eles têm os tambos dentro da cidade que transporta, é verticalizado, as vaquinhas aqui. Ó. Leva a vaca por elevador, tal, para o leite não levar o tempo. Nem tudo é internet, tem coisa ainda que é matéria, né? Precisa. Tá? E leite não sai de máquina. Tá? Daqui uns tempos nós vamos ter que explicar isso aí. Tá? São Paulo, com sua poluição, suas áreas favelizadas no centro. Isso aqui é uma favela em Caracas. Olha que impressionante. Agora imagine um estudante de arquitetura que está aqui, ou ex-arquiteto. Projete isso aí. Precisa do programinha do Frank Gehry. Porque é de uma extrema complexidade. E nesse caso, de uma extrema elegância. Né? Desenhando as curvas de nível. Né? Isso aqui é Port-au-Prince, no Haiti, que é a beira de arroios que viraram esgotos. Pobreza, tristeza. Isso aqui é uma vila, um bairro de Belém do Pará. Olha aí, ó. Olha a madeira aí, gente. Então eu falei para você da cidade como cultura, e aí vem todo o papo da modernização, modernidade, essa coisa toda. E se pouco se fala em americanismo, americanização, que é outra expressão da modernidade. Olha aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o caderno, tá? Que a minha mãe estudou no colégio, tá? Eu guardei.
Então fala aqui, ó, graus de civilização. Selvagem, o bárbaro, o civilizado. Exemplo de barbárie. Selvagem da Oceania. Exemplo de civilização. As gigantescas torres que se erguem nos Estados Unidos podem ser considerados os maiores índices de progresso e civilização moderna. É assim que a gente começa a sonhar com arranha-céu. Na minha cidade, sou do interior, quando instalou o primeiro elevador na cidade, tinha fila para o pessoal usar o elevador. 5 andares tinha o prédio. A gente chamava de arranha-céu, era uma maravilha, era uma coisa, todo mundo queria. Então, é a sedução da tecnologia. Dubai, né? Você sabe que se tivesse o padrão de consumo energético dos Estados Unidos, precisava 5 planetas Terra. Tá? Portanto, aquele padrão de consumo, ele não é para ser copiado, imitado. Ele só é possível se tiver pouca gente que tem aquele padrão. Ele não é um padrão para a humanidade, é um padrão para um certo número de pessoas. Dubai é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Paris, que Deus arranha-céus, é uma cidade extremamente densa. Não tem índice de aproveitamento. Como é que eles regulam tudo isso tão direitinho? Depois podemos conversar. A organização dos imóveis em Paris vem do século XVIII, lá XIX, Haussmann. Você já deve ter ouvido falar. Então, no térreo, lojas, comércio, serviço. Primeiro pavimento morava a aristocracia. Depois aqui a burguesia. Depois aqui os operários e lá em cima os bêbados, vagabundos, artistas. Tá? Que era a organização. Por que que era assim? Porque a água só ia até o primeiro andar. Aí o pessoal precisava descer para tomar banho. E aí vem aquela tradição injusta que francês não toma banho. Tá? Por quê? Em 1700 Paris tinha 1 milhão de habitantes, morando assim. Então, tem... olha aí, ó. É uma cidade, como eles dizem, mineral. Parece uma pedra esculpida. Olha aqui, ó. É assim que se organiza a cidade. Por todo canto que tu ande, tá? Portanto, não tem zoneamento. Eu não estou dizendo que Paris é o paraíso, tá? Mas eu estou pegando como um exemplo contrário. Tá? Então, ela tem tudo que o movimento moderno condenou. Rua, corredor. Ela tem a rua corredor. Olha aí, ó, aqui tem uma cour, um pátio lá dentro, maravilhoso. Tu vai descobrindo, olha lá, ó, dá para ver a Torre Eiffel lá no fundo. Ó. Sempre todo lado que tu ande na cidade, toda parte. Então, ela não tem zoneamento. Agora, o nosso modelo é esse aqui, ó, Nova York. Nosso modelo é esse, tanto que a nossa elite gosta disso. Ali no Moinhos de Vento tem o Quinta Avenida Center, do lado do Central Park, e na frente tem o Manhattan Flat. Nova York é uma cidade espraiada, extremamente espraiada, de baixa densidade. Não é que o nosso modelo é Nova York, o nosso modelo é o que a gente imagina que é Nova York. Ninguém foi lá para realmente conhecer, ver, etc. E Nova York é considerada a cidade menos norte-americana dos Estados Unidos, junto com Boston. É uma cidade ponto fora da curva. Algumas fotos aqui da Alcreta, do Henrique Amaral, que fez aquele Porto Alegre, vista do céu, tão ruim as fotos. Nós temos esse padrão nova-iorquino. Aqui, arranha-céus e a cidade espraiada. Né? Isso aqui é o centro, eu vou passar rápido aqui, que Porto Alegre, até os anos 30, foi assim. Ó. Paris. Quando eu crescer, eu quero ser que nem Paris. Térreo, lojinhas, moradia. Isso aqui é ali na frente da Igreja das Dores. As pessoas moravam no centro. E embaixo tinha as lojinhas. Quando eu crescer, eu quero ser como Paris. E isso aqui é o centro. Isso aqui, ó, é um dos primeiros, entre aspas, arranha-céus de Porto Alegre. Foi saudado com orgulho por toda a imprensa. O Hotel Jung. O Hotel Jung, eu tenho as reportagens da época, foi saudado como arranha-céu.
Aí tem uma outra coisa para a gente discutir, porque 11 pavimentos não é arranha-céu. O conceito de arranha-céu, que foi uma tipologia, para fazer um pouco de cultura arquitetônica, criada no século XIX, a única tipologia nova criada no século XIX, tá? Inventada nos Estados Unidos, tá? É a proporção entre a altura e largura do prédio são 20 vezes, 30 vezes. Não tem nada a ver com 10 pavimentos, 5 pavimentos, etc. Mas o pessoal disse primeiro arranha-céu de Porto Alegre. Então, aquele tecido, aqui estava dizendo assim, ó, eu quero amanhã ser Paris. Aqui já diz, eu quero ser Chicago. Esse projeto foi inspirado de Chicago. Aqui, ó, onde é que está esse prédio? Ele está aí, ó. Onde está Vale? Onde está o prédio? Já achou? Aqui, ó. É esse prédio aqui. Então, aqui, arranha-céu. Aqui, anão. Veja que aqui está o famoso esqueletão. Aqui está o famoso esqueletão. Esse prédio está há 50 anos assim, pessoal. Pensem nisso. Quer dizer, é uma total submissão da cidade como obra, como espaço público, como construção coletiva, a um interesse privado. Total submissão. E não há força que supere isso. Fica aí décadas, até que aconteça uma tragédia. Aqui onde era aqui o Teatro São Pedro, aqui era o Palácio da Justiça, a arquitetura do movimento moderno, enfim, nossos lugares. Aqui, ó. Isso aqui eu tirei uma foto quando estava em construção o Manhattan Flat. Vejam como era o tapume do Manhattan Flat. Qual é a inspiração? Com que imaginário tu está lidando? Se venha morar em Nova York. Eu queria falar uma coisa assim para terminar. Aí eu terminei mesmo, tá? Que é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que escola pública tem que ver com cidade? É? Muito bem, Diego. O pessoal que estudou comigo e tal, já sabia a resposta. Não, a questão é a seguinte, ó, pessoal. A gente tem que pensar na cidade, mas não só como um monte de edifício. A gente tem que pensar como um processo, como um sistema. Eu acho esse debate sobre a segurança não vai ser botando um policial em cada esquina que nós vamos resolver o problema de segurança. Nós temos que mudar a cidade. Nós temos que mudar a cidade. Claro que isso leva tempo. Mas nós não vamos resolver o problema. Seguramente não vai ter policial suficiente. Muitos outros temas, mas eu vou pegar o da escola pública. A escola pública está ruim, o que a gente faz? Bota o filho na escola privada. Qual é a consequência disso para a cidade? Por que a Alemanha, a França, os países nórdicos, os Estados Unidos têm uma escola pública poderosa para a criançada? Por quê? Não é só para aprender que 2 mais 2 é 4. A escola pública é uma usina de integração social. Não é possível. Tem gente aqui que vai para a escola privada, ele vai conhecer um negro com 10 anos de idade. Ele vai conhecer um pobre com 14 anos. Ele vai passar na rua, vai até estranhar, vai dizer, que bicho é esse? Então, quando nós abrimos mão da escola pública, nós estamos abrindo mão de uma ferramenta fundamental para as pessoas compreenderem o que é a cidade, compreenderem... Eu não estou condenando aqui quem botou o filho em escola privada, porque o que eu quero dizer é que a gente não pensa nisso. E essas soluções parecem de muito longo prazo. Então, eu tenho que resolver o meu problema. O meu problema é meu filho estudar numa escola boa, passar no vestibular, etc, etc, etc. Então, não há um julgamento moral. Eu estou falando desses problemas
sistêmicos. E, obviamente, se eu for dizer isso, em certos ambientes, eu vou levar pedrada. Agora, nós queremos uma outra cidade ou a gente quer ficar botando band-aid em cada ferida que a gente tem? Nós estamos cheios de feridas sociais que geram o quê? A intolerância, o ódio. Tá? Então, as pessoas vão para a escola, não é só para aprender 2 mais 2. E nem nesta universidade deveria ser assim. Não é formar um arquiteto. As pessoas vão para a escola pública para se transformar em cidadãos, conhecer os seus direitos, aprender a respeitar a diferença, a diversidade, compreender que o problema do país é a desigualdade social brutal. Tá? Ontem eu vim aqui, tinha um pessoal aí da prefeitura capinando. Tá? E eu fiquei impressionado, pessoal de laranja, assim, deve ser uma empresa terceirizada. Aquele pessoal ia ganhar um salário mínimo. Tá? O frio que estavam todos passando frio. De macacãozinho. Frio do cão. Mas está todo mundo insensível para isso. Quer dizer, não tem mérito, né? Não conseguiu dinheiro para comprar. Então, a pobreza, esses problemas de desigualdade, são problemas sociais. É claro que tem o indivíduo, tem pessoas que batalham mais, outros menos. Tem isso. Mas o problema é social. Então, difícil, duro, mas a gente... Então, para terminar, eu vou ler uma frase de um cara que eu gosto muito, Mandela, comemorou 100 anos, tá? Que diz o seguinte, que isso é a função da escola pública. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. É isso que a escola pública tem que fazer. Não é ensinar a amar, amor, está tudo bem. É ensinar, construir cidadãos. As crianças não têm preconceito. Elas estão abertas para pensar. Tá? Isto aqui é uma criança holandesa, com um porco que eu não sei qual é a raça. Tá? Mas criança adora porco. Eu adorava porco, pelo menos. Tá? Não sei se eu fiz o mesmo, porque não tenho lembrança dessa. Mas provavelmente fiz. Tá? Então, nós precisamos trabalhar coisas de base, coisas importantes. Isso demanda tempo. A gente não pode pensar só no curto prazo. A cidade não é uma coisa que se resolve assim, 0 ou 1. Não é um sistema binário. Mesmo que o mais honesto dos cidadãos, o mais capacitado, o mais legitimado, ele dissesse, assumisse o poder amanhã e dissesse assim, vamos mudar a cidade, vai precisar 15, 20 anos. Não é assim que nem o botãozinho que a gente aperta. Tuf, mudou. 0 ou 1. Não é. Cidade tem conflito, tem gente, tem tempo. Agora, um dia a gente precisa começar. Se não começa nunca. Né? Então eu espero ter contribuído para vocês entenderem um pouquinho aí dessa relação complexa entre mercado de imóveis, produção da cidade e o plano diretor. Né? Foi isso. Professor João, muito obrigada. Acho que foi uma linda fala. Eu acho que a gente pode passar as perguntas para o fim, para a gente ter 10 minutinhos de intervalo para ir ao banheiro, tomar um cafezinho e voltar correndo, porque como a gente passou um pouquinho do tempo, a gente não pode passar lá no final. Tá bom? Perguntas? A gente vai fazer umas 2, 3 perguntas antes de eles responderem. Então, o pessoal que vai sair pode sair pelos fundos para não atrapalhar quem está na frente. Obrigado. Bom dia. Eu faço uma primeira pergunta, então, para o professor Rovati. Aqui. Rovati? Eu? Tá. Tá, a primeira pergunta é bem, assim, subjetiva, mas acho que ajuda a gente a refletir sobre o que tu colocou. E também a Clarice. Dentro dessa analogia que tu fizeste com o teatro, né,
Metaforicamente, qual seria, no espaço da cidade, no território da cidade, qual seria o que representaria o palco? Mais alguma pergunta? Bom, continuando nessa pergunta da metáfora da análise, da metáfora do teatro, o que acontece quando, por exemplo, eu fiquei pensando que no exercício eu falei que eu comprei 4 cadeiras, né? Só que o teu exemplo do momento em que se abre as portas para quem não tem dinheiro, eu me sinto muito prejudicado. O que acontece no momento em que não se abre mais a porta e se permite ser ocupado esses espaços que teoricamente são preenchidos e que a gente vê ser preenchidos no dia a dia? Tem um monte de gente que tem compromisso, tá? Eu vou responder muito rapidamente. Já me pediram para ser rápido, eu não sou rápido, tá? Eu esqueci o palco, tá? Primeiro, vou começar pela segunda pergunta. Não é uma metáfora, é uma analogia, né? É uma analogia. E todas as analogias têm furos, tá? É uma coisa para pensar didaticamente. Então, o que é o palco, tá? Na cidade, o palco é justamente o acesso às infraestruturas, redes, equipamentos. Esse é o palco. Eu quero estar perto, não é um lugar só para... Inclui também a vista, as, como é que chama? Amenidades, aprazabilidades. Então, por analogia, o palco é dizer assim, porque essas redes, infraestruturas, tem coisa que chega na casa da gente. Por exemplo, a rede de telefone fixo ninguém mais tem, né? Mas a rede de internet, por exemplo, um dia pode chegar na casa de todo mundo. Agora, a escola, eu tenho que sair de casa para ir até a escola. Então isso são os equipamentos. Um hospital, uma coisa assim. Também o médico pode vir para casa. Mas, em geral, tu vai fazer uma cirurgia, por exemplo, não dá para fazer em casa, tem que ir até o hospital. Então, o palco é a proximidade disso tudo, o acesso a essas coisas todas. Todo mundo quer ficar perto do quê? Do lugar que tem melhor distribuição de equipamentos, boas escolas, calçada que dê para caminhar, por exemplo, né? Urbanidade, convivência, inclusive, isso seria o palco. E aí a questão aí, essa questão é uma analogia, então tem uns furinhos, tá? Por exemplo, aqueles lugares que eu deixei vazio, a gente podia pensar que tem uns cambistas. Os caras compraram o ingresso e não venderam, porque eles venderam outros ingressos que já faturaram o lucro deles e foram embora descansar. Porque eles ganharam tanto dinheiro. Então, por exemplo, a cidade, tá? Tu comprasse essas 4 cadeiras por valor de uso. Tinha 4 pessoas que queriam ir ao teatro. Agora, tem o cara que compra 4 cadeiras, tá? Pensando em não ir ao teatro, mas para vender. É o cambista esse. Ele pode vender algumas. Outra coisa, a pessoa tinha 4 cadeiras e resolveu não ir. Ou não usar mais, né? O centro de Porto Alegre, eu tenho uma orientanda de TCC, ela me levou passear 2 horas pelo centro, ela me mostrou, a Adriana Sabad, me mostrou 49 prédios inteiramente vazios no centro de Porto Alegre. E é muito interessante, tem alguns prédios que estão totalmente vazios e está assim, aluga em cada sala. E tu vai lá, o cara não quer alugar. Aquele aluga é só para não vir a justiça lá, alguém quiser assim, vamos aplicar a, como é que chama, a construção, tem uma lei no Estatuto de Cidade, a construção compulsória, né? Em São Paulo, tá? A administração tentou aplicar essa lei do Estatuto de Cidade que diz assim, ó, se o teu imóvel está vazio, tu é obrigado, edificação compulsória. Tu é obrigado ou edificar se o teu terreno vazio, ou alugar, ou vender, etc., né? E
E eles desistiram porque eles jamais encontravam os proprietários para entregar a notificação. E quando eles notificavam o proprietário, ele tinha 1 ano para responder. E depois, quando ele respondia, ele levava, assim, em média, para conseguir aplicar a lei. Aí vem ter as leis, né? Levava 6 anos para aplicar a lei. Aí é um negócio inviável, né? Mas Porto Alegre está cheio de cadeira vazia. No centro, por exemplo, tem centenas de cadeiras vazias. E o sujeito ali, ele não vende, tá? Não aluga, não vende, porque ele tem uma expectativa que vai ganhar muito dinheiro com isso. E, vai sair o Cais Mauá. Qual é o projeto do Cais Mauá? Shopping center, não sei o quê, essa coisa assim, para que público? Não estão pensando em pobre. Tá? Então, o meu imóvel vai valorizar, eu não vou vender. Então, eu prefiro deixar anos vazio do que vender. Tá? E, por exemplo, quem conhece Montevidéu, aquela bela cidade, tá? A cidade vieja de Montevidéu, ela estava com centenas de imóveis vazios. Centenas. E um dos principais responsáveis pela recuperação do imóvel vazio foram as cooperativas de trabalhadores. Porque eles começaram a ocupar imóveis vazios, recuperar os imóveis, e as pessoas começaram a morar de novo no centro, e começou a ter movimento, e comércio, e tal. E inclusive bancos. Tá? Então, a cidade vieja, quem conhece Montevidéu, é um exemplo interessante, porque isso acontece em todos os centros. Os centros, eles têm um ciclo também, depois, gráfico delas tinha um centro, depois vai emergindo outros, né? Então, isso acontece também. Mas é uma analogia, tá? O David Harvey, inclusive, no livro adverte que, como toda analogia, ela não se aplica a todas as situações. É mais para, didaticamente, a gente pensar, por exemplo, tá? Na aula não funciona. Os alunos que chegam primeiro sentam na última fila. Todo mundo fica longe do professor. Tá? Então, não funciona. Não funciona para a distribuição das cadeiras em aula. Tá? Então, é uma analogia que eu acho que, para vocês pensarem e não para aplicar ela, digamos assim, agora... Tem muitas dessas... Tem, inclusive, jogos que se faz com isso, sobre o mercado de terras e tal. Mas é isso, pessoal. Já me pediram pressa, urgência. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Tá? E espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para esse curso tão importante aqui que vocês estão fazendo e que a gente forme cidadania, que entender da cidade, o sujeito se entender, se interessar por compreender a cidade, tá? Como é que ela funciona, o plano diretor e tal, é uma coisa muito importante, porque, como a Clarice falou, a cidade é muito complexa. Tá? A gente simplesmente vive a cidade e não costuma pensar muito sobre ela. Então, vejo, por exemplo, ela ficou me mostrando aqueles mapas de comércio, né? A gente logo sai identificando a Zenha, a José Bonifácio, forma um arco ali, e vai vendo a cidade. Quer dizer, a gente tem que pensar sobre isso, por que acontece isso, como acontece, que transformações, por exemplo, livrarias. As livrarias estão fechando, porque todo mundo compra na Amazon. Tá? Chega em casa, é uma mudança importante, porque antigamente tinha a Rua das Livrarias, ainda tem ali a Riachuelo, tinha um monte de livraria, mas elas vão fechando, porque tem os comércios que vão mudando, que essa coisa do chegar em casa é uma coisa nova. Antigamente, isso não era possível. Né? Então, eu acho que pensar sobre a cidade, compreender a cidade, é um passo cidadão. Não é uma questão apenas de... Sabe, a gente tem que compreender como é que funciona a cidade, porque a gente tem que pensar na cidade para viver bem. E não uma cidade para eu vou comprar comprar um título imobiliário. Eu não moro numa casa, eu moro num título imobiliário. Eu compro em função do que eu vou ganhar com a venda. Quer dizer, tem um lado da sociedade que quer que a gente pense tudo a partir da economia, do dinheiro, etc, etc, etc. E a cidade não é isso.
penso eu. Eu acho que a gente deveria pensar a cidade como um lugar bom para viver. Um lugar bacana para viver. Né? Só para complementar o que disse, o problema é que a cidade também é isso. Sim, a cidade também é isso. Então, moda a história. Também, e nós todos vivemos. Mas ela também é. Mas a gente tem que lutar para ela ser menos isso e mais essa coisa do bem viver, que eu acho que é uma coisa. Todos nós, tá, somos esse é Lefebvre também. Todos nós somos sujeitos fraturados. A gente vive na cidade, a gente participa dessas lógicas. Eu não tenho o aplicativo Uber, tá? Mas eu já peguei Uber várias vezes com as pessoas que têm aplicativo. E Uber é uma coisa assim muito prática, né? Para barato, não sei o quê. Só que assim, 25% do dinheiro vai para um milionário americano. É um troço absurdo, pessoal. Os 5 caras mais ricos do mundo são donos de aplicativos. Uber, Amazon, Airbnb. É um negócio impressionante. Os caras ganham bilhões de dólares. Tá? E o povo daqui, tá? Quer dizer, nós estamos mandando dinheiro para um americano ficar rico usando Uber. E olha que coisa contraditória, a pessoa usa porque é mais barato, é mais fácil. Ele produziu uma real facilidade. Tá? Então, o Lefebvre fala dessas coisas do cotidiano e diz assim, a gente vive na cidade, todo mundo é um sujeito fraturado, a gente vive coisas contraditórias. Por isso que eu falei que eu não estava fazendo avaliações morais, né, das pessoas, mas desse sistema todo, né, que é bem complexo. Tá. Então, a professora Clarice quer fazer algumas considerações e eu acho que a gente vai terminar, então, a fala de hoje. Não, eu só queria agradecer também, não sei se eu posso complementar alguma coisa, que na realidade são... a minha abordagem é muito mais na tentativa de compreensão dos fenômenos urbanos que são complexos, difíceis. Vocês viram, né, a diferença de fala minha e do João. Eu fico talvez um passo atrás, mas no fundamento, na tentativa da compreensão da estrutura, das forças, dos movimentos, das tendências trazidas pela estrutura espacial, pelo espaço. A gente trabalha muito também com o espaço. E aí nisso se defronta, né? Qual é a cidade que a gente quer? A cidade aí é um outro olhar, né? Então, compreendendo a natureza não quer dizer que a gente não possa transformar, né? Que a gente não possa modelar a cidade da nossa, vamos dizer, da vontade coletiva. Mas me parece que é fundamental entender os fenômenos para não ficar também papagaiando soluções completamente inócuas. Por sinal, às vezes o planejamento aponta, mira num lugar e erra o alvo anos-luz. O problema não está ali, está em outro lugar. Então, a nossa batalha é assim, vamos tentar, e também não é a nossa, todos os estudos urbanos vêm na tentativa de desvendar a complexidade da estrutura da cidade para aí sim melhor planejá-la, entender esses processos para tentar ver se a gente consegue ter algum controle sobre isso e direcionar essa coisa que vem tão de baixo para cima, parece tão intempestuosa que é a cidade. Então, é mais nesse sentido. Sim, temos forças, né? Temos muitas coisas agindo na cidade. Elas não são determinísticas, a gente pode transformá-las, mas para transformar precisa conhecer.